Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, pelo tópico que está na tela aí para os senhores, a sanabilidade dos atos processuais. Vamos efetuar, sem maiores delongas, a leitura. Contudo, como se disse, a invalidade somente deverá ser decretada, em qualquer caso, quando houver, concomitantemente, defeito no ato processual e prejuízo, entendido esse último como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. É aquilo que tradicionalmente é denominado pela doutrina do princípio do pas de nullité sans griffe, ou de que não há nulidade sem prejuízo. Trata-se do princípio da instrumentalidade das formas, extraível, dentre outras disposições, do parágrafo 1º do artigo 282 e do artigo 283 do Código de Processo Civil. Desses dispositivos, também é possível inferir os princípios do aproveitamento dos atos processuais defeituosos e da fungibilidade de meios processuais de que possam as partes lançar mão para atingir o mesmo objetivo. Na análise da existência da conjugação entre vício processual e prejuízo, a fim de decretar-se um ato como inválido ou não, é imprescindível que o julgador tenha como orientação os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, da economia processual e da cooperação. Isso significa verificar a relação de adequação, necessidade e razoabilidade entre o vício do ato e a sanção de invalidade dele decorrente, buscando extrair do ato a sua máxima eficácia, bem como permitindo às partes que o corrijam, indicando a maneira como isso deve ser feito. Esse diálogo do juiz com as partes, advertindo-as dos riscos de defeitos processuais e ofertando caminhos para evitá-los ou corrigi-los, constitui o cerne do dever judicial de prevenção, que é uma das facetas do dever de cooperação esculpido no artigo 6º do CPC. Diante disso, a maior parte dos defeitos no plano do direito processual deverá, em tese, ser sanada, seja pela sua repetição ou sua simples correção, pela preclusão consumativa ou lógica. Essa orientação está presente com muita força e insistência na sistemática do CPC, impondo ao juiz o dever de determinar até mesmo o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento dos defeitos ao longo de todo o curso do procedimento, como se vê do inciso 9º do artigo 139 do CPC. As modalidades de saneamento
do ato processual: convalidação, irrelevância e suprimento. Sob o nome de saneamento do ato processual, todavia, incluem-se diferentes fenômenos. Em comum, todos implicam a impossibilidade de invalidação do ato. Em termos sintéticos, podem ser distinguidas as seguintes hipóteses. Os exemplos serão dados adiante. Primeira hipótese: o ato inválido deixa de ser impugnado no prazo e na forma cabíveis, pela parte que está legitimada para isso. Pode-se dizer que, nesse caso, há a convalidação do ato. Segunda hipótese: o ato, embora inválido, acaba por não gerar prejuízo à parte, nem à própria atuação da jurisdição. Nesse caso, a invalidade é irrelevante. Terceira hipótese: a invalidade é corrigida. Outro ato é praticado no lugar do ato inválido. Isso pode se dar de dois modos distintos. Repete-se a prática do mesmo tipo de ato que havia sido inválido, ou outro ato de outro tipo cumpre a mesma função do ato defeituoso, mas esses dois modos constituem o mesmo fenômeno, o suprimento do ato inválido. O critério de classificação das nulidades à luz das modalidades de saneamento. O passo seguinte consiste em investigar se as diferentes modalidades de saneamento poderiam servir de baliza para alguma classificação das invalidades processuais. Em outras palavras, trata-se de saber se todas as invalidades processuais podem, ao menos em tese, ser sanadas por qualquer das modalidades de saneamento acima indicadas, ou se há hipóteses de invalidade que não comportam determinados tipos de saneamento. Se essa segunda hipótese for a correta, tem-se aí um motivo prático e um critério para distinguir as nulidades. Em termos gerais, qualquer invalidade processual, em tese, pode ser saneada, mas cabe tomar em conta cada uma das três hipóteses de saneamento. Quanto ao suprimento, é indiferente à espécie de invalidade, pois, a princípio, o ato inválido pode ser sempre repetido, quando não até substituído por outro que lhe cumpra a mesma função. Segundo dispõe o artigo 139, inciso 9, é dever do juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios. Já o parágrafo 1º do artigo 938 impõe ao relator o dever de determinar, sempre que possível, o saneamento de vício, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício. Com isso, o Código deixa claro que quaisquer invalidades, mesmo as que firam normas de ordem pública e que por isso podem ser conhecidas de ofícios, são passíveis de suprimento. Por exemplo, apesar da falta ou da invalidade da citação, o réu, ao tomar conhecimento da existência da ação, comparece e apresenta contestação. Parágrafo 1º do artigo 239. A falta ou nulidade da citação, que é defeito gravíssimo, que, como visto, pode implicar até a falta de um pressuposto de existência do processo, é suprida porque a finalidade da citação, que é de dar ciência ao réu da existência da ação contra ele ajuizada e oportunizar-lhe a defesa, foi atingida com o comparecimento espontâneo. Perceba-se que o comparecimento espontâneo não convalida a citação antes feita de modo nulo, ou, talvez, até nem mesmo feita antes. O comparecimento espontâneo substitui, toma o lugar, supre a própria citação, tanto que o prazo para o réu contestar será computado a partir do comparecimento espontâneo, é o que consta da parte final desse parágrafo 1º do artigo 239. Qualquer hipótese de invalidade, mesmo a mais grave, no contexto do processo,
também pode vir a ser irrelevante. Exemplo disso tem-se no parágrafo 2º do artigo 279. Conforme esse dispositivo, se o Ministério Público não for intimado, em caso em que deva intervir, o processo será nulo em todo o período em que tal órgão não participou. Também aqui, a presença do Ministério Público é ditada por fundamentos cogentes, ditos de ordem pública. Todavia, a nulidade somente será decretada se o Ministério Público, uma vez provocado a se manifestar ou comparecendo espontaneamente, demonstrar a real existência de prejuízo. Já a convalidação não é aplicável a todas as invalidades processuais. O sistema processual distingue claramente casos em que a invalidade precisa ser arguida pela parte interessada no momento cabível, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, dos outros casos, em que, independentemente de qualquer alegação, o juiz terá de decretar a invalidação do ato de ofício. Há, assim, duas modalidades de invalidades: aquelas que devem ser alegadas pela parte, sob pena de preclusão, e aquelas que devem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e podem ser arguidas a qualquer tempo no curso do processo. Esse é o critério classificatório relevante e que nós veremos adiante no próximo vídeo. Nós faremos um corte nesse vídeo aqui para ele não ficar muito extenso. Retornaremos no próximo vídeo para tratar das espécies de sanabilidade dos atos processuais. Veremos as espécies de defeitos processuais para conseguirmos tratar das consequências. Veremos as nulidades, a mera irregularidade, nulidade absoluta e nulidade relativa. Tá certo? Por hora é só, portanto, fiquem todos com Deus e até a próxima.